cheia. Eu falei pro Cláudio que eu gosto de auditório mais cheio ainda. Tá? Obrigada, Cláudio, pela presença. Hoje nós teremos aí a palestra do Cláudio Luiz da Silva, empresário brancano, fundador e diretor da Esquadros Indústrias e Comércio Limitada. Indústria metalmecânica que hoje se destaca como uma das principais empresas brasileiras fabricantes de máquinas para processamento de bobinas metálicas. Bobinas metálicas como linhas de corte e perfiladeiras. Começou a empresa como um serralheiro e a conduz desde a fundação de 1987. Que honra recebê-lo aqui, palmas! Pelo sim de estar aqui, compartilhando toda a sua experiência know-how aí, né, na indústria com os nossos alunos. Nossos alunos são do curso de Gestão da Produção, como eu falei. E essa interação, essa troca de experiência é fundamental, faculdade e empresa. Então, gratidão, Josué, tá, por ter feito esse intermédio e estar aqui. Fique à vontade. Tá, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para mim um privilégio poder falar com vocês essa noite. Quero agradecer a todos os professores, a Érica, a diretora, que dá a oportunidade dessa interação. E quando eu soube que eu estaria falando para engenharia de produção, eu resolvi mudar o que eu estava pensando, né? Falar sobre o futuro da inovação, da tecnologia. Eu queria contar para vocês, eu perco milhões por ano por falta de um profissional competente na minha empresa, na área de engenharia de produção. Então eu acho que falar sobre os desafios que nós temos no dia a dia, como isso qual que é o problema que nós temos, qual que é a dor que nós temos no dia a dia de operação da fábrica. Nós fabricamos um produto que tem muitos itens, muitos componentes. Por exemplo, uma linha de corte, ela pode ter 5 mil, 10 mil, 15 mil itens. Como você gerenciar um produto complexo, fazer planejamento, programação e controle dessa produção? Então nós podemos falar sobre tecnologia. Qual que é a palavra do momento? Vamos falar sobre IA hoje, né? É a moda e é a realidade, não é uma coisa passageira. A tecnologia realmente está transformando o dia das empresas. Tá? Mas do que a gente sente falta? Da tecnologia de ponta no dia a dia da fábrica? Não. Às vezes do básico. Nós não conseguimos fazer no dia a dia o controle da produção, a análise da paisagem naquele momento, da fotografia da paisagem da fábrica. Quais características que faltam? Geralmente, o conhecimento específico, técnicas de como lidar com tantas informações e, muitas das vezes, o comportamento do profissional. Porque ele sabe o que precisa de ser feito, mas precisa de tomar uma decisão, precisa de ter uma atitude, né, concernente, vamos pensar, parar um processo, iniciar outro, colocar um antes que o outro. E aí o que você precisa? De tomada de decisões. E aí falta esse comportamento ativo, essa postura para você realmente controlar. Porque quando você vai controlar a produção, você tem que, para controlar, você está administrando, né? Precisa de estar administrando. Você vai administrar o quê? Primeiro, você precisa de conhecimento específico do produto, você precisa de técnica de como lidar com aquele contexto, com aquelas informações, mas fazer acontecer é muito mais comportamento, é atitude do profissional. O que é unir tudo isso é extremamente complexo. Parece simples, mas é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, nós já chegamos a ter 10 pessoas no PCP. Né? PCP. E nós chegamos à conclusão que não é a quantidade
Porque se faltasse mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, era só contratar, né? Não é a quantidade, às vezes o problema, às vezes, quanto mais você coloca, mais problema você tem. Porque não é volume de serviço, né? É entender o que precisa de ser feito e saber traçar, tomar decisões e traçar estratégias para você cumprir, por exemplo, a rotina de produção do dia. Então, existem vários tipos de empresas, de indústrias, de fabricação e controles de produção. No nosso caso, numa indústria metal-mecânica, ela se assemelha muito a uma montadora de automóveis. Para vocês terem uma ideia, aqui é engenharia de produção. Mas nós temos todas as engenharias dentro da nossa fábrica. Engenharia pneumática, hidráulica, mecânica, elétrica, eletrônica, de software, tudo isso é embarcado no nosso produto. Então nós fazemos máquinas de alta tecnologia. Essas máquinas estão hoje, por exemplo, em indústria automobilística. A Hyundai em Piracicaba, a High School Hyundai, tem máquina da Esquadros. A Honda em Manaus tem máquina da Esquadros. A Novelis é a maior fabricante de alumínio, né, processadora de bobinas de alumínio no mundo, com 55 usinas, tem máquina em Pindamonhangaba da Esquadros. Então nós atendemos desde clientes pequenos que usam máquinas de telhas para máquinas da Esquadros de conformar telhas, né, bobinas em telhas metálicas, nos mais diversos modelos, trapezoidal, ondulada, essas máquinas combinadas, duplas, simples, desde equipamentos que nós consideramos mais simples, como máquinas de telha ou perfiladeiras de conformar telhas, aos equipamentos mais sofisticados de processar bobinas. Por exemplo, rodar a 240 metros por minuto. Em Pindamonhangaba, nós temos uma descascadora de espulas. É uma máquina, basicamente, que pega uma bobina lá de 2 metros de diâmetro, ela vai rodar a 240 metros por minuto para descascar a espula. O que é a espula? É o carretel que tem no centro de uma bobina. Então, quando vai fazer uma bobina de chapa muito fina, de alumínio, eles usam um núcleo, né, um carretel, e quando ele vai terminar essa bobina, ele precisa tirar aquela espula, aquele carretel que tem no centro, que sai do laminador. Nossa máquina vai fazer isso. Então ela pega a bobina, poderia até ilustrar com filmes, mostrar para vocês depois. Coloca algumas imagens da Esquadros para eles terem uma noção do que a gente faz. Eles colocam esse negócio aí, eu fico meio tímido. Eles vão criando umas coisas aí que eu não sei disso aí não, viu? Mas o que é interessante ali, não existe impossível para quem tem fé. Eu sempre acho que essa é uma coisa muito importante, né? Vocês estão começando carreiras profissionais na área de engenharia, vocês vão administrar fábricas e é muito importante saber que mesmo sendo uma jornada, né, que vocês estão iniciando, desenvolvendo, né, se qualificando para atender necessidades de empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, grandes empresas, é uma jornada que, se você quer, você vai chegar na posição que você almeja. Tem que buscar isso, mas é totalmente possível de alcançar. O que é isso aí? No meio do caminho? Clica na tela. Nós somos a Esquadros, uma empresa que combina inovação e tecnologia com quase 4 décadas de história, tradição e pioneirismo. Somos fabricantes de máquinas para processamento de bobinas metálicas, como linhas de corte, perfiladeiras e formadoras de tubos.
Desde a nossa fundação, em 1947, e ele falou que está no limite. Aí ele só falar mais perto. Para fomentar o trabalho da indústria. Iniciamos com uma pequena serralheria e, ao longo dos anos, mudamos nosso foco e passamos a produzir máquinas. Hoje, nossa planta comporta linhas de corte transversal, longitudinal e combinado, perfiladeiras de telhas metálicas, perfiladeiras de perfis estruturais. Nossa maior especialidade, a produção de máquinas pesadas para o processamento de bobinas metálicas. Instalada em uma área de 68 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída, a Esquadros hoje tem mais de 1.000 máquinas em operação em todo o país. Nos tornamos referência em qualidade e inovação, oferecendo uma experiência completa e integrada, desde o projeto personalizado até a operação da máquina. Agora, em 2025, estamos dando continuidade à expansão da nossa sede. Nessa fase final, a área de Esquadros será ampliada em mais de 15 mil metros quadrados. Sempre atenta às necessidades do mercado, a Esquadros identificou tendências tecnológicas e oferece soluções com uma ampla gama de produtos. Em resposta ao crescente setor de geração de energia solar, a empresa lançou a perfiladeira de perfis estruturais com uma tecnologia inovadora de estampo em voo inteligente. Essa tecnologia permite estampar perfis já conformados sem paradas, com máxima precisão e produtividade, utilizando módulos compactos, possibilitando a produção de perfis para estruturas de placas fotovoltaicas em um único processo. Atendemos a diversos segmentos de mercado, como construção civil, linha branca, agroindústria, fabricantes de móveis de aço e fábricas de veículos, incluindo empresas como a Honda e a Hyundai. Com centenas de linhas em operação, tecnologias exclusivas, nos tornamos referência na fabricação de máquinas de alta precisão, segurança e produtividade. Temos vasta experiência no atendimento a clientes de pequeno porte a grandes conglomerados em todo o Brasil e diversos países do Mercosul, com presença significativa em feiras internacionais. Nós criamos tecnologia e, para isso, usamos muita tecnologia. Utilizamos software de análise de elementos finitos na criação dos projetos. Toda a programação é feita em CNC e possuímos centro de usinagem de última geração. Nossos processos de fabricação são sustentados por inovações avançadas para garantir a qualidade e a segurança de nossos produtos e de nossos colaboradores. Possuímos certificação ISO, o que comprova nosso compromisso com a excelência e inovação. Priorizamos a sustentabilidade financeira, social e ambiental. Investimos pesado em tecnologias modernas e processos de fabricação sustentáveis, garantindo a qualidade e confiabilidade de nossos produtos. Nosso compromisso com a sustentabilidade se reflete em nossos esforços para minimizar os impactos ambientais e sociais das nossas operações, sempre promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável para nossos colaboradores. Com quase 4 décadas de história, a Esquadros é um pilar da comunidade de Franca, gerando empregos e renda. Por sermos uma empresa de tecnologia, empregamos mão de obra altamente qualificada em diferentes setores, como mecânica, elétrica e automação. Também promovemos o empreendedorismo, na medida em que fornecemos soluções personalizadas e fundamentais para a atividade de inúmeras empresas, contribuindo assim para o crescimento e fortalecimento da indústria do país. De 2018 a 2022, dobramos nosso faturamento ano a ano. Nosso plano é continuar crescendo com a meta de dobrar novamente nosso faturamento nos próximos anos, alcançando novos mercados e expandindo nosso prazo. A Esquadros continua a investir em tecnologia e inovação para manter-se na vanguarda do mercado de máquinas de processamento de bobinas metálicas. Esquadros, construindo o futuro hoje. Eu acho que eles deveriam fazer um vídeo mais curto, né? Repetir menos o que está falando. Mas dá para vocês terem uma noção de um pouquinho do que a gente faz. Nós fazemos máquinas que conformam, primeiro que corta. Fazer corte de bobinas longitudinal, que é também conhecido, chamado de sliter, corte de blanks, né, cortar chapas,
fazer os dois de forma combinada e conformar os materiais. Para vocês terem uma ideia do que a gente faz. Por exemplo, aqui nós temos eletrocalhas. Essa chapa que faz a eletrocalha, ela saiu de uma bobina, para isso ela foi cortada e depois ela foi conformada. São equipamentos, nós temos clientes que são fabricantes de eletrocalha. Então nós temos os mais diversos segmentos. Nós somos o maior fabricante de máquinas para sistemas de armazenamento de grãos hoje no país. Então, para fazer silos, do agronegócio, nós somos a melhor opção hoje no Brasil para esse tipo de equipamento. Para fazer estruturas de usinas solares, a solução da Esquadros, ela integra a conformação e as furações num processo só. Só a gente conseguiu fazer isso hoje no país. E já faz uns 4 anos e continuamos sendo exclusivos. A máquina ela vai trabalhar conformando, pegando a tira de metal, transformando no formato do perfil, ela vai cortando na medida, só que antes disso ela faz furações, tanto laterais como na base dos perfis, e a máquina trabalha fazendo isso em voo, ou seja, o perfil está correndo e ao mesmo tempo a gente está medindo e andando e trabalhando como se fosse uma impressora fazendo essa peça e saindo lá no final pronta. Então você pega um kit de uma usina solar que tem várias peças de várias medidas, com furações diferentes, a máquina sozinha vai produzindo isso automaticamente. Então, um pouco do que a gente faz. E na engenharia de produção, tecnologia. A gente pode falar das tecnologias de ponta, mas o que é mais importante hoje para nós? Ter o básico. É difícil ter o básico no controle de uma indústria desse tipo. Qual que é o básico? Você saber o que você mandou fazer, aonde que está o que você mandou fazer, qual a quantidade que já está processada, aonde que está o que está processado, o que falta processar, qual o tempo que está demorando para fazer cada um desses processos, aonde que você... quanto tempo vai demorar para terminar cada etapa, quando que você vai ter os conjuntos entrando em áreas diferentes da produção. Quando que começa, por exemplo, você começa a cortar materiais. Quando que você vai começar a usinar esses materiais? Quando que vai sair da usinagem e vai entrar, por exemplo, na montagem de caldeiraria? Quando que vai sair da caldeiraria e vai entrar na pintura? Quando que vai sair da pintura e vai entrar na montagem de conjuntos? Quando que esse material vai entrar para testes? E aí você fala, poxa, mas isso aí é o básico, o que eu quero agora? Eu quero saber além disso, mas é isso que é difícil de fazer. Isso que é difícil de fazer. Fazer o básico. Porque quando você... se você entrar lá no software, no ERP, faz MRP1, MRP2, vocês conhecem, já devem ter ouvido tudo isso aí, né? Ou não? Beleza, carga a máquina, beleza. Você aperta o botão e a máquina gera 1000 OPs, 10.000 OPs numa operação. E depois você olha para aquele monte de papel, como é que você sabe o que é aquilo? Então, como é que começa um produto? Você tem que cadastrar uma estrutura, não é? Vocês fazem isso, não faz? Faz a estrutura do produto. Para cada estrutura de produto, você tem uma especificação de matéria-prima. Você tem um processo, se você vai fabricar, que você vai seguir para poder transformar aquela matéria-prima. Então, você tem um roteiro de operações. Para você ter um roteiro de operações, você tem um processo, você tem um procedimento, tudo isso está amarrado na estrutura do produto. Aí você, dentro da estrutura do produto, você tem os pais, você tem os filhos, você tem aquela coisa errada toda que vocês entendem bem aí, não é? Quando você olha a teoria disso, e você entende a teoria, parece que é simples, não é? E eu acho que é simples, eu não sei por que não conseguem fazer.
lá na Esquadros, como deveria? Porque é simples, não é? Cadastra a estrutura do produto. Qual o material que tem em cada item dessa estrutura? Qual que é o processo para transformar cada um dessas matérias? Qual que é o procedimento? Aonde que você pega? Para onde que você leva? Como é que vocês fazem tudo isso? Descreve tudo lá. Faz o sequenciamento. Então a ordem de produção vai ter a matéria-prima, vai ter a quantidade, vai ter o local para você marcar lá que hora que começa, que hora que termina. Não é isso? Então aí entra na parte do apontamento, tem que fazer apontamento. Sabia que é um parto você conseguir fazer apontamento numa produção? E a questão da cultura, né? Então, qual que é o grande desafio quando você fala de tecnologia? Você está falando de tecnologia, você está falando de andar. Tecnologia, tudo é tecnologia, né? Vamos falar em tecnologia de ponta. Você está desenvolvendo, absorvendo, criando novas formas de fazer a mesma coisa. Formas mais ágeis, mais produtivas, de maior controle, seja usando tecnologias ou implantando processos que são tecnológicos. Você está inovando naquele momento. E aí, você está fazendo novo, você está fazendo diferente do que você fez ontem. E aí entra o problema, porque você está lidando com um monte de gente que está acostumado a fazer de um jeito. Só que para você inovar, você precisa de uma característica pessoal, você tem que ser flexível. Você tem que estar disposto a fazer hoje diferente do que você fez ontem. Mas é confortável você fazer da forma que você já fez. E quando uma empresa está crescendo, ela está se transformando. Não existe crescimento sem a transformação do negócio todo dia. O negócio hoje tem que ser diferente de ontem. E aí o pessoal do planejamento, da programação e do controle dessa produção, eles têm que pensar assim, olha, nós estamos tendo uma falha no controle. Por que a gente tem uma falha do controle? Porque ele, em vez de apontar na hora que ele começa o processo, ele está apontando depois que ele termina. Ele ajunta tudo lá e vai lá e aponta. Mas a gente tem que mudar isso, eu tenho que apontar na hora que eu começo a fazer. Aí você vai lá e explica para o operador, para a equipe, para a sala, para aquele grupo de profissionais que você precisa que o procedimento deles seja aperfeiçoado, seja modificado para uma forma mais eficiente de fazer, né? E aí começam os desafios. Porque você volta lá e ele continua fazendo do jeito de ontem. E às vezes ele não quer fazer diferente. Agora, o maior problema é quando você está responsável por controlar tudo isso e você não tem a iniciativa de transformar esse processo ou esses resultados, tá, que estão sendo orientados, né, de como fazer o dia da fábrica. Então, pensa como que isso é complexo. Então, quando eu vou olhar lá, então, por isso que eu disse que uma das características mais desafiadoras, talvez você esteja querendo falar aqui de IA ou de supercomputadores, mas a minha tentação é falar da minha dor. Porque talvez alguns de vocês podem trabalhar na Esquadros. Né? Quem sabe? Semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não sei quando. Então, falar para vocês o que a gente precisa é o que mais me motiva nesse momento. Porque isso faz diferença total no resultado. Então, olhando assim, primeiro, precisa de uma excelente base teórica. Se você não entende, vamos pensar, a sequência lógica do processo, quais são as etapas, isso vocês devem estar aprendendo aqui, eu acredito que estão aprendendo, já sabem talvez isso, conforme o estágio que cada turma está aqui dentro da sala, vocês sabem isso.
mas sabem de uma forma que você consegue executar quando você estiver sozinho dentro da empresa? Então você já sabe a teoria do negócio. Beleza. Para isso funcionar, você vai precisar de, às vezes, impor. Exigir que seja feito daquele jeito. Porque um dos grandes erros que existe é achar que tudo vai funcionar simplesmente porque tem que funcionar e porque você está dizendo que tem que funcionar. Não funciona, gente. Não funciona. Sabe quem faz funcionar? Os responsáveis, as pessoas. Teoricamente, se todo mundo faz a sua obrigação, por que você precisa de gente para orientar, supervisionar, acompanhar? Se todo mundo faz o que tem que ser feito, nós falamos de administração, né? O óbvio. Não, tudo funciona. Por que que não funciona? Porque não faz automaticamente o que precisa de ser feito. E isso é o básico do processo. Né? Tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não faz. Às vezes faz o 2, o 3, o 4. Às vezes faz o 1, o 3, o 5, o 6. Às vezes faz o 1, 2, 3, fica o 4, 5, 6. Então, assim, na minha cabeça já, depois de quase 4 décadas, né, 38 anos, eu fundei a empresa em 1987 e era bem pequenininho. Era bem pequenininho. A gente começou, era 2, 3 pessoas. Né? E ao longo dos anos isso foi transformando num negócio que foi se transformando, porque começamos a fazer esquadrias sob medida, padronizamos o produto, passamos a vender isso em casas de ferragens e materiais de construção, então ampliou o leque de clientes, o perfil dos clientes, o produto foi se transformando. Mais tarde, nós passamos a fazer máquinas para fazer o que a gente estava fazendo. Esse produto máquinas, que era de uma seção da empresa, se tornou o produto principal da empresa. Nós deixamos de fazer esquadrias, que nós chegamos a uma produção de 1.500 peças por dia. Essa produção foi diminuindo e nós passamos a fazer exclusivamente máquinas. E das máquinas sempre tem equipamentos novos, modelos novos, a transformação desses produtos. Então o negócio vai se transformando, se modificando. Os negócios, para terem sucesso, eles precisam ser reinventados o tempo todo. Para um negócio ser reinventado, o processo tem que ser reinventado. Para você reinventar o processo, as pessoas têm que fazer diferente. Então nós temos que ter essa atualização tecnológica full time. O aprendizado não é durante o tempo. E o curso que vocês estão tendo aqui, ele é para a vida, ele é um modo de vida. Você aprende a aprender aqui na escola, mas você tem que continuar transformando. Uma coisa interessante é que nós já chegamos a ter quase 20 engenheiros trabalhando na Esquadros. 20 engenheiros trabalhando em cargos de engenharia, não é assim, é 20, mas não é tão pouco, porque são engenheiros, tá? E eu não sou formado em engenharia. Não sei se vocês vão compreender isso, mas acredita que sou eu que tenho que ensinar os engenheiros a trabalharem depois de formados? Então, dentro da fábrica, o jeito de fazer, como você absorver o conhecimento existente, ou seja, você saber o que a empresa já sabe, e você trabalhar a partir do ponto de conhecimento, e você ver a demanda e conseguir contribuir para aquela necessidade ser suprida, assim, para mim eu acho que deveria ser simples, pois não é. Não é simples. Não é simples. Né? Então, eu fico desejando, eu gostaria de falar
tantas coisas, mas nós temos minutos, né? Nós temos alguns minutos. Então, uma das coisas que eu acho que seria legal seria dar oportunidade para vocês perguntarem e interagir, a gente conversar sobre... Eu queria conhecer um pouquinho de vocês, né? E falar dentro da minha experiência e do conhecimento que eu tenho na área e as demandas que eu tenho, para tornar isso mais prático, mais objetivo, mais produtivo, nesse tempo que ainda a gente tem aqui juntos. O que vocês acham? Dá para a gente fazer isso? Né? Pois não. Como você faz para passar para os seus líderes esse processo de mudança? Porque, assim, eu acho que todas as empresas têm essa dificuldade com mudança de processo. E como que vocês da Esquadra fazem isso? Como você, como o CEO, né, passa para os seus líderes conduzir a operação? Bom, nós temos uma comunicação direta. Um dos grandes desafios que eu tenho, há 5 anos atrás, eu tomei uma decisão que eu queria. Primeiro, eu fundei a empresa, eu tinha 16 anos de idade. E há 5 anos atrás, eu estava com 48 anos. Então eu olhei, olha, daqui 2 anos eu vou completar 50 anos. E eu fiz uma reflexão sobre a história do negócio. E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira é de que nós tínhamos muitas oportunidades e mais oportunidades do que eu dou conta de aproveitar sozinho. Porque, modéstia à parte, nós conhecemos muito sobre o que nós fazemos, processamento de metais. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se eu tenho mais oportunidades do que eu consigo aproveitar sozinho, o que eu tenho que fazer para aumentar o meu aproveitamento desse conhecimento desenvolvido há mais de 3 décadas? Isso foi há 5 anos atrás, a empresa tinha 33 anos. Eu criei um plano que eu queria, dentro de 2 anos, sair da operação e passar para a parte estratégica e de direção do negócio. E aí eu percebi, entrei num desafio, eu criei uma meta que eu queria criar um grupo de comando na empresa. Você falou sobre liderança, como que eu transmito para os líderes e como que todos sabem o que precisa de ser feito, como que eu inovo a partir daí. Bom, eu não tinha um grupo de comando como eu quero ter. E eu ainda não alcancei esse objetivo de forma plena. E eu vou falar rapidamente sobre essa trajetória em poucos minutos. Uma das conclusões também que eu tive nessa reflexão é que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não precisaria de 3 décadas para a gente chegar onde a empresa chegar, nós chegarmos aonde nós estamos. Isso poderia ser feito talvez num terço do tempo, menos, nunca mais do que a metade do tempo que nós gastamos. Porque uma das coisas muito importantes é que eu tenho percebido que todos chegam a um certo conhecimento, quando está buscando a evolução correto de como fazer as coisas. O problema é o tempo que demora para você chegar nesse ponto. Muitas das vezes esse conhecimento ele é forjado e você alcança ele depois de anos, ou muitos anos, ou décadas depois. Então, quando você vai fazer uma jornada, é muito importante você conhecer o caminho. Se você sabe, eu vou dar um exemplo muito simples que talvez alguns saibam. Fazia muitos anos que eu não passava, muitos anos não, 2, 3 anos, que eu não passava aqui pela aquela rodovia que sai de Cristais Paulista ali e vai para as Águas Quentes. E aí eu saí num final de semana e cheguei ali no trevo de Cristais, virei à direita e tinha uma placa grande, né? Ponte interditada, desvio, não sei o que das quantas, né? E eu olhei aquele negócio e falei, poxa, não dá para passar aqui? Qual outro caminho? Eu tenho que voltar para Cândido Portinari, seguir em frente, vou dar uma volta. Aí eu virei o carro, contornei, mas a rotatória ali é bem grande na rodovia, no trevo.
Enquanto eu estava fazendo a rotatória, eu falei, mas é só um desvio, né? Aí dei a volta total e continuei. E fui. Quando eu cheguei lá na frente, onde a ponte era caída, e já fazia mais de ano que aquela ponte estava caindo, não sei se vocês sabem disso, aqui pertinho. Aí ele te joga para uma estrada dentro do sítio. Eu andei 7 quilômetros, uma estrada de pó terrível, subindo, descendo, montanha, descendo para lá, descendo para cá. Andei quase 8 quilômetros para voltar 1 quilômetro depois do ponto que a rodovia estava interditada. Eu não sabia como estava a rodovia. Se eu tivesse o conhecimento daquilo, o que eu tinha feito? Eu nem tinha entrado à direita, eu tinha seguido em frente e pegado a rodovia lá na frente. A gente não conhece bem a jornada aonde nós queremos chegar. E por não conhecer o caminho, nós damos muitas voltas, nós vamos, voltamos, desviamos, e você vai consumindo tempo. Então, de uma forma mais madura agora, com mais experiência, qual que é o segredo para você ter sucesso? É chegar ou ter um caminho mais curto, né? Ou que você gasta menos tempo para chegar no destino. Quando a gente está ficando experiente, você está perdendo já as forças, vamos assim dizer, de empreender grandes projetos. Então lá atrás eu fiz, né, há 5 anos atrás, um plano. Olha, eu quero crescer nos próximos 10 anos o que a gente não cresceu, até porque para você construir do zero, você demora muito para levantar o negócio. Para você construir capital, credibilidade, achar o jeito de fazer as coisas. E aí eu resolvi formar um grupo de comando, porque quem faz as coisas são as pessoas. Não são as dezenas de milhões que nós temos investido em prédios, instalações e máquinas que faz a nossa produção crescer. Eles são fundamentais, mas se não tiver alguém que conhece o comando da máquina, que aperta o botão, que manda parar, que fica olhando o negócio funcionar, não tem produção. Você pode investir 1 bilhão e você não produz. Quem faz as coisas funcionarem é gente. É gente que faz as coisas funcionarem. Então, eu decidi formar um grupo de comando. E aí começam os desafios, porque eu nunca tinha contratado gente para participar da inteligência do meu negócio. Então eu trabalhei décadas, tinha uma equipe extremamente eficiente, mas eu estava sobrecarregado, comandando muita gente, gerenciando muita gente. E quando você vai gerenciar a produção, quando você vai administrar, vocês devem aprender. Eu não aprendi, eu não fiz o que vocês estão fazendo. Eu formei em teologia depois de velho. Tá? Nada a ver com a administração. Mas olha só, o que a gente aprende? Que se a sua equipe for mais de 10 pessoas, impossível você controlar. Como é que você controla uma empresa de 1.000 pessoas? 10 controla 10, que controla 10, que controla 10. Tá? Não dá para uma pessoa controlar mais que 10 pessoas. Se você der menos de 10 feedbacks para o seu subordinado, você não está gerenciando adequadamente. Como é que você pode dar 10 feedbacks para alguém que está trabalhando com você se você não estiver do lado dela? Então, o presidente comanda 10 diretores comandam 10 gerentes consomem 10 coordenadores, cada um. Entende? Você faz a estrutura, por isso que um presidente controla o país. É assim. Agora, você precisa de delegar esse conhecimento, você tem que transmitir o conhecimento. Primeiro, você tem que passar a sua visão. Como é que você passa a visão? Contando para eles o que você está vendo, aonde que você quer, qual que é o destino, aonde que você quer chegar, você tem que comunicar com eles. Agora, tem muita coisa necessária para isso funcionar. Primeiro, você tem que falar e tem que ser entendido. Segundo, uma parte muito importante, como fazer que as pessoas façam o que precisa ser feito? Eu descobri o negócio da cultura. Então você vai crescendo e você vai colocando as pessoas e você vai formando as equipes. Só que eu não sabia o quanto é fundamental a cultura ser, ou melhor, ter a mesma cultura na empresa.
Então você contrata gente que não acredita no que você acredita, que pensa diferente. Pensar diferente é ótimo, criticar é maravilhoso, isso é fundamental. Mas vamos pensar que você pensa valores pessoais, valores de vida. Tá? Então, tem um que gosta de se preparar para começar a trabalhar no outro dia, né, com energia, disposto, mas o outro está pensando de passar a noite na balada. É uma cultura diferente, né? Então ele fica na balada a noite inteira, ele chega de manhã para ele se recuperar, só que você está esperando que o negócio seja feito dentro de alguns minutos. Não vai dar, ele vai começar a pensar, a produzir em outro horário. Ele tem valores diferentes. Então, a cultura, se você trabalha com pessoas que não têm que não têm a cultura da empresa, e aí a empresa tem consciência de qual é a cultura dela? Ela desenvolve e trabalha essa cultura? Todos que estão ali têm a mesma forma de pensar, os mesmos objetivos? Quando você dá um comando, eles são observados ou não, eles são seguidos. Tem assim aquele comportamento, todo mundo concorda com o que você está falando, só que não faz. E se não faz, você não consegue cumprir meta, você não consegue cumprir objetivo, você não consegue caminhar na mesma direção. Você não consegue avançar. Ou você avança, mas muito aquém do que você poderia. Sempre você vai chegar antes. Então, começou assim, eu queria formar um grupo de comando e aí eu comecei a fazer um negócio que eu não sabia fazer, como eu soube fazer tudo que eu já tinha feito antes, até então, concernente às equipes e às pessoas. Então eu contratei pessoas que tinham um diploma impecável, que era financeiro da Skin Cariol, que era diretor de uma indústria mecânica, que era líder no país, e não sei o quê, e contratei lá 6 pessoas. 1 ano e meio depois não tinha nenhum na empresa. Uns começaram a ver as oportunidades do negócio, começaram a confundir as oportunidades do negócio da empresa com oportunidades pessoais. Os da confiança do cargo. Outros tinham diploma, credencial, um monte de coisa, mas não sabia fazer, não tinha competência. Esse é um ponto muito importante. Competência. Até que você descobre o que é competência, vocês podem ter um monte de definição, eu forjei a minha. Entrega. Se eu pedir lá para o pessoal da usinagem moldar essa tampinha, né? Levar num centro de usinagem, desenhar ela desse jeito, ou fazer o molde para injetar essa tampinha. Se ele é um profissional competente lá na usinagem, ele vai saber fazer a programação, vamos pensar que o tempo para fazer isso seja 1 hora. Você vai lá, daqui 1 hora, isso está pronto. Qual que é o grande problema, inclusive, um dos que eu mais peno na área de planejamento, programação e controle de produção? Você vai lá e passa a tarefa. Você vai daqui 1 hora, que é o tempo para fazer, o pessoal está trabalhando nisso daqui. Você vai no final do período, ele está trabalhando nisso aqui. Você vai no final do dia, ele está trabalhando. Você vai daí um dia, ele está trabalhando, 2 dias, 1 semana, ele está trabalhando, nunca fica pronto. Por quê? Porque não tem competência para fazer aquele trabalho. Então, por exemplo, eu preciso saber a falta para compra de matéria-prima. Eu vou lá, eles estão fazendo as tais listas. Aí ele está fazendo a lista. Você volta lá amanhã, ele está fazendo a lista. Você vai lá, daí 1 semana, ele está fazendo a lista nunca fica pronta. Por quê? Falta competência para executar aquele trabalho. Então, competência, para mim, é entrega. Quem só pode entregar quem é competente. Se não tem competência, você não consegue entregar. Então, se tem uma característica que, independente da profissão, você tem que ter para ter sucesso, é entregar. Isso, em outras palavras, é o tal do resultado. O que é entrega? É o final de um esforço, né? Você tem um esforço, você trabalhou e aquilo tem que ficar pronto. Quando nunca fica pronto, não tem entrega. Você não consegue entregar. Então, como que entrega as coisas, gente?
você hoje tem a metodologia, vamos falar de tecnologia na área de processos. Uma das coisas para mim que é revolucionária é a tecnologia ou a metodologia ágil. Quem já ouviu falar de metodologia ágil aqui? Vocês estudaram metodologia ágil? Scrum, aqueles negócios lá? Quem já ouviu falar de sprint? Esse termo lá, né? O que é isso? Você faz um projeto e você tem um tempo para esse projeto ser executado. Então você faz lá, o projeto vai demorar uma semana. Se você trabalha uma semana, mas isso não está sendo bem conduzido, no final da semana você vai precisar, ainda está para fazer. O que é a metodologia ágil? Nas minhas palavras, é você pegar uma tarefa maior, subdividir ela em muitas partes, então pequenas tarefas e entregas diárias. Então, se todo dia você está entregando um pedaço do todo, isso é revolucionário, porque o normal é você trabalhar muito tempo para entregar uma tarefa grande. Só que nesse processo, entre você começar a entregar uma tarefa grande, na verdade, às vezes a entrega nunca acontece, porque por algum motivo falta conhecimento, falta comprometimento, estou falando de um gestor olhando para uma equipe maior, tá? Tem dúvidas, tem problemas, tem desafios que, se não superados, não chegam ao fim. Então, qual que é a melhor forma de você fazer a gestão e garantir que o resultado vai acontecer? Qual a melhor forma? Pequenas tarefas e entregas diárias. Isso muda tudo. Porque se você não entregar hoje nada, mesmo tendo uma pequena tarefa, o gestor já vai perceber que não está funcionando, não está andando. E se não está andando, não adianta você ficar esperando, porque nunca vai acontecer. Então, tecnologia em gestão e processos, para mim, ágil. Pequenas tarefas e entregas diárias, isso muda tudo. Se você entrega todo dia, e aí se você vê que cada parte que você entrega, se somados a quantidade que você entrega por dia, pela quantidade de dias que você tem para executar a tarefa toda, você já sabe no primeiro, no segundo, no terceiro dia se vai ficar pronto ou não. Agora, qual que é o normal sem a tecnologia de acompanhamento dos processos? É você trabalhar num projeto com uma data determinada. Quando chega na data, está pronto? Não está. E quando vai ficar pronto? Coloca-se outra data. E vai ficar pronto. Chega a data, coloca outra data. Vai colocando datas para frente e você não controla o resultado. Se você não controla o resultado, né, não acontece o que tem. Então, na visão, completando, rapidamente, eu investi primeiro em currículos, o melhor perfil, o melhor diálogo, a melhor entrevista. Não funcionou bem. Segundo ano, o que eu fiz? Eu investi em pessoas da minha confiança, que eu já conhecia há 10 anos, 15 anos, estou falando em cargos elevados, as posições mais importantes de comando do negócio. Aí trouxe o CEO da empresa que fatura 200 milhões por ano, que faz 31 anos que trabalha na empresa. Qual foi o problema depois de 6 meses? Desprezar o conhecimento específico do negócio. Então você é um super profissional na área varejista. Eu sou indústria mecânica. Aí o cara conhece tudo de negócio na área de varejo. Para ele entender, ou para ele decidir, ou tomar decisões certas no meu negócio, você tem que conhecer o meu negócio. Falou, Cláudio, devia ter vindo há 10 anos atrás. Agora, com 59 anos, eu não quero começar de novo, aprender tudo. Eu já entendi, achei que eu entendia de mecânica, porque eu fui sócio de uma retífica de motores. Não tem nada a ver. Conhecimento específico, conhecer muito sobre o que você está trabalhando e vai atuar. Aí você aplica toda a teoria, você aplica as tecnologias de controle desse negócio, tá? E você tem um comportamento correto, as decisões na hora certa, a visão. Você tem que ter comando. Como é que você vai controlar uma fábrica, uma produção, se você não tiver uma posição de controle? E aí tem que olhar muito a sua personalidade, se você quer isso.
Se você não consegue dar uma ordem e exigir que aquilo seja feito, e se você não desenvolver essa habilidade, você não vai controlar. Você vai trabalhar para alguém que vai controlar. Porque sem controle a fábrica não funciona. Não funciona. Então, quando você fala lá, planejamento, capacidade de análise, olhar para o todo. Gente, como é que está o horário aí? Hã? Nós temos mais uns minutinhos, né? Estou cansando vocês? Hã? Tá? Então é o seguinte. Se você não tiver o perfil, eu acho que você não nasce com isso, você desenvolve. Mesma coisa de desenvolver, é como desenvolver, por exemplo, habilidades financeiras. Saber lidar com dinheiro, fazer o dinheiro multiplicar, ganhar dinheiro. Quem que ganha mais? O engenheiro que trabalha, que é super especialista em engenharia, ou o engenheiro que é especialista e trabalha com vendas? Que conhece tudo do produto e faz o negócio. Geralmente é melhor remunerado do que o engenheiro que trabalha no controle da fábrica. Porque você pensa o seguinte, você faz um negócio que gera muito dinheiro, você ganha sobre o negócio que você fez. E quanto tempo demora para você fazer um negócio? Às vezes minutos. Lógico, pode ter uma preparação de semanas, de meses, de ano, tudo bem. Mas essas visões de como os negócios funcionam, as carreiras funcionam, escolher em que nicho você quer atuar, faz toda a diferença para o sucesso, o que você quer alcançar. Sabe? Isso muda tudo as coisas. E aí eu investi em confiança, mas menosprezei o conhecimento específico que é necessário para você fazer a gestão de uma fábrica, de um negócio. Aí sabe o que eu fiz? Eu juntei os meus líderes todos para eu investir neles. Então eu não consigo trazer uma estrela, um super profissional, um cara que domina e resolve. Então agora eu vou pegar os meus melhores, mesmo que eles não estão preparados, e eu vou dar tudo de mim para esses caras ficarem bons. E eu fiz isso por 1 ano. Lembra? 5 anos atrás. 1 ano e meio, os medalhões, o segundo, os caras da confiança. Terceira etapa, eu vou investir nos caras que estão comigo há anos, que eu conheço, que dominam, enfim. E aí eu trabalhei 1 ano, gastando ou investindo 2/3 do meu tempo para treiná-los. Reunião todo dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, falando, explicando. Me custou uns 12 milhões. Aproximadamente 1 milhão perdido por falta de eficiência ao mês. E aí cheguei à conclusão de que, quais os problemas que eu tinha? Principalmente de cultura. Principalmente de cultura. Se a pessoa não tiver 100% comprometido com as metas e objetivos do negócio, não acontece. Não acontece. O custo da ineficiência, que ainda é alto, mas eu pretendo... E o que é interessante, se vocês conhecerem empresas, e quanto maior, menos eficiente na maior parte do que vocês vão encontrar. Quanto maior a empresa, menor o índice de eficiência. E deveria ser o contrário, porque você ganha escala à medida que você aumenta o negócio. Mas você ganha escala quando você tem quantidade de uma coisa só. Quando você coloca em linha de produção, quando você repete. Quando você vai tirando gente necessária para garantir que seja feito. Porque quando você põe muita gente, ou você precisa de muita gente para poder fazer acontecer, quanto mais gente, menos funciona. Então, entender tudo isso, esses princípios, é um norteador de carreira, de propósito, de preparação, do perfil que vocês querem seguir. Isso é fundamental. Você entender isso muda resultados. Lembra da estrada? Se você conhece o caminho, você toma boas decisões. Você nem entra para conhecer o problema. Você desvia dele, você corre dele.
Você chega antes ou chega depois? Chega antes. Você chega antes, né? E aí, qual que é a terceira, qual que é a quarta fase? Eu estou subdividindo as estruturas do meu negócio e dando sociedade para os meus melhores funcionários. Então, nós estamos abrindo, já foram abertas 6 empresas, vão ser abertas mais 6 empresas, aonde eu quero gente não para andar debaixo de mim, para andar do meu lado. E o que precisa disso? Primeiro, você tem que ter confiança e você precisa de comprometimento. Uma coisa muito importante é com quem você está trabalhando que faz a diferença. Porque o que as pessoas sabem ou o que as pessoas não sabem, elas podem aprender. Agora, quem são as pessoas é mais difícil de você mudar. Então, quais são os 3 pilares para mim da contratação? O primeiro é o caráter, que não é a reputação, é muito diferente. Reputação é o que as pessoas acham que nós somos. Caráter é o que a gente é, geralmente, quando ninguém está olhando para a gente. Esse é quem nós somos mesmo. Tá? Então, quem nós somos é mais difícil. Você muda, mas precisa de muita força de vontade, disciplina. Né? Então, caráter é quem realmente nós somos. O outro pilar para mim é a competência. É um tripé. O primeiro é quem a gente é caráter. O segundo é competência. E o que é competência? O que eu falei para vocês. Na minha definição, entrega. Só entrega quem é competente. Quem sabe, tem muito conhecimento, tem muito título, tem muita teoria, é habilidoso para comunicar e fala, mas não entrega, não é competente na minha definição. Tá? E o terceiro é comprometimento, porque você pode ser uma pessoa excepcional, caráter, né? Você pode ter competência, mas se você não quiser, se você não abraçar como uma coisa mais importante a ser feita, não vai ser feita, porque as coisas só são concretizadas com muito esforço. Se você não colocar energia, nada acontece. E energia tem a ver até com a energia da vida, né? Se você não tem disposição, se você não coloca iniciativa, se você não coloca o que você tem para executar aquilo, não acontece, as coisas não são feitas por acaso. Não é automático, não é. É só com muita energia que as coisas funcionam. Agora pensa, hoje o que a gente tem? Falta de foco. A pessoa coloca um pouquinho de energia em cada lugar. O que resulta disso? Então você vê essa moçada, né? Vocês têm que ficar esperto. Porque eu acho incrível, às vezes a gente tem profissional super talentoso, tá ali e fala, não, mas o meu negócio não é só trabalhar. Eu também tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Fala, cara, se esforça aqui, ó, você pode ganhar o dobro, o triplo, 5 vezes o que você está ganhando dentro de um ano. Pessoal, o jovem não quer. Ele não quer, porque ele tem outros objetivos. Qual o objetivo, se não, no início da carreira, você investir no que você está fazendo para amanhã isso ser potencializado ou o seu retorno ser extremamente potencializado? Então precisa de foco para você atingir um objetivo. Você tem que pôr toda a energia numa direção só. Você tem que traçar uma meta. O que é a meta? É o alvo, não é? Então, uma meta é aquele negócio lá que as pessoas fazem aquele monte de círculo, jogam uma flecha ou um dardo. Aquilo é uma meta. O que é o foco? É a direção do dardo, da flecha. Então, se você lança uma flecha, e se você faz isso uma vez só, às vezes você nem acerta o alvo. E quando acerta, acerta longe do centro, da mosca. O que você faz para alcançar o objetivo? Você repete. Você desenvolve, você cria um hábito de jogar flecha, 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 flecha. Quanto mais você joga, você começa a controlar a sua respiração, você vai achando a posição, olha, sempre está caindo à direita, vou entortar um pouquinho à esquerda. Está indo sempre embaixo, vou jogar para cima. Estou jogando, cada hora sai numa direção, preciso me controlar na hora de lançar. Então eu estou tremendo, eu estou sem posição, eu estou sem alinhamento, eu não estou acertando o alvo. Então você vai treinando, você vai percebendo pela repetição o que não está dando certo,
você vai corrigindo, vai repetindo, e você começa cada vez a se aproximar mais do centro, e você vai desenvolvendo consistência. A repetibilidade vai te dando segurança de que é daquele jeito, e você vai sabendo por você mesmo que você está fazendo do jeito certo. Não precisa das pessoas ficar dizendo para você que está certo. Você está vendo que está fazendo certo. Você não depende dos outros ficar te falando. Você vê. Aí você conversa com quem sabe mais e que acerta sempre. E fala, o que você faz? Olha, segura a respiração. Na hora que você for lançar, você segura o fôlego. Sei lá o que você faz. Eu não sou bom nisso, mas alguém sabe. Conversa com quem sabe. E aí você vai acelerar esse aperfeiçoamento que você conseguiria naturalmente, mas em menos tempo. E se você faz isso em menos tempo, cada vez você atingiu o objetivo, então o que é? A meta, né? A meta é o alvo, né? A flecha é o foco. Se você coloca a sua energia concentrada, você repete, você alcança resultado. E quando você conquista aquela meta, você pega outra meta, e outra meta, e outra meta, e outra meta, você vai acumulando. E aí você acumula conhecimento, domínio. E se você for falar na parte financeira, porque todo esforço e toda capacitação, ela é remunerada. Concorda? Quando você começa a ficar bom, você se distancia dos demais. Então, qual que é o grande desafio? É você ficar acima da média. E para ficar acima da média não é difícil. É só você ter uma meta, você desenvolver o hábito, você querer muito fazer. Se você se esforçar, se você não diluir a sua energia, você sobe facilmente acima da média. E quando você entende esse processo e desenvolve esse caminho, você vai ficando melhor em ficar cada vez acima da média. E acima da média, acima da média, acima da média, acima da média, você vira especialista, expert. E se você quer ir longe, você vai subindo e distanciando das pessoas ao ponto de ninguém mais te alcançar. Eu não lembro se é o Kobe que disse, eu acho que o Kobe, que se você pega, por exemplo, para treinar, você tem que treinar 2 horas e descansar 2 horas. Você chega no trabalho às 9 horas, você treina 2 horas, vai treinar de novo que hora? Depois do almoço. Depois você espera mais 2 horas, você treina 3 vezes por dia. Mas se você chega para treinar 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã, você treina 2 horas, você treinou até às 6. Você descansa 2 horas, treina mais 2 horas, é que hora? 8 horas da manhã? E aí você descansa 2 horas, você treina de novo que hora? 10 horas. E aí você treina de novo, você vai, quando chega no final do dia, você treinou 3, 4 vezes mais do que o outro. E se você faz isso todo dia, vai chegar uma hora que se o cara treinar todo dia, um mês inteiro, ele não vai nem sonhar onde que você está. 5 anos depois, ninguém te alcança mais. Se você tiver a disciplina para poder fazer o que você quer fazer e buscar o que você está procurando. Você vai chegando no nível de excelência que as pessoas não conseguem mais te alcançar. É impossível. Ele pode querer, ele pode ter dinheiro, ele pode dedicar, mas você está tão na frente que é impossível de você ser alcançado. Tá? Esses são caminhos que a gente tem. Né? Então, desculpa, né? Fez uma pergunta, eu falei meia hora. Né? Meu tempo, acho que acabou. Né? O meu tempo já acabou. E a gente pode dar liberdade para vocês falarem, vou tentar ser mais rápido agora, que eu aproveitei para poder explanar também muitas coisas além do que você perguntou. Tá? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A respeito de qualidade para o seu corpo, o que você tem para transmitir para nós sobre qualidade? E que tecnologia que você utiliza e transmite isso? Olha, sempre os nossos maiores desafios é fazer o básico. Porque você tem... O melhor processo não é colocar alguém para controlar o processo dos outros, é você controlar na operação. Então, se você está... Vamos pensar, um operador de centro de usinagem. Ele mesmo tem que conferir, medir se a peça está certa. Porque se ele faz e alguém controla, ele fica fazendo. E o outro fica dizendo, não ficou bom. Isso aí precisa ser melhor, essa peça está refugada.
Se você já responsabiliza quem faz pela qualidade, então você já deu um passo bastante importante. Isso é suficiente para você não precisar de supervisionar? Não, você precisa. Mas aí tem os métodos, né? Peça por peça, lote por lote, por amostragem, tudo. Teoricamente é muito simples de controlar a qualidade. De novo, comportamento, pessoas, repetição, rigidez. Qual o maior desafio que eu enfrento? Comportamento dos profissionais. O cara tem tudo para ser o cara que resolve dentro da empresa. Por algum motivo ele não assume, ele não age como ele deveria agir. Então, se você tem alguém para controlar, e eu comecei a falar isso, não sei se eu concluí em algum momento. Quando a empresa vai crescendo e desenvolvendo, você traz gente muito tempo com você, que chega uma hora, ele tem que fazer uma ruptura, né, comportamental, de atitude, de nível, porque ele veio crescendo, só que o negócio exige que a partir de agora não se faça mais daquele jeito, não se tolera mais isso, e as pessoas têm um esforço, ou melhor, eles têm uma resistência absurda para desconectar. Então dizem que se muda as coisas quando muda, você muda a sociedade quando você muda a geração. De certa forma, para você mudar, você tem que mudar as pessoas. Eu fico inconformado porque a pessoa conhece tudo sobre o produto, conhece tudo sobre o processo, sabe o que tem que ser feito, mas aquela pessoa, às vezes é mais fácil desistir dela. Porque você faz tudo, você já entendeu que ela entendeu, ela tem condição de fazer, mas por algum motivo a gente não consegue implementar essas mudanças com facilidade, né? Então, os controles, os processos, teoricamente, é tudo muito simples, onde mais pega é no comportamento das pessoas, né? Mais alguma coisa? Você estava querendo falar sobre o foguete, ou pensando em falar sobre o foguete, outras coisas, né? Boa noite. Na gestão de pessoas, você falou que o seu maior desafio é o comportamento das pessoas. Na faculdade de gestão de recursos humanos, se estuda muito sobre comportamento, gestão de comportamento, gestão organizacional. Você vindo aqui apresentar a sua empresa, nós temos essa demanda grande de colaboradores, futuros profissionais e gestores. A sua empresa está disposta a dar essas oportunidades a esses futuros profissionais? Sem dúvida nenhuma. A gente teve durante muito tempo uma parceria muito boa com a Unifran. Então a gente conseguiu $4 milhões em licença de software de engenharia para a Unifran gratuitamente. Então nós usamos software de engenharia que é o SolidWorks, que é da Dessau, uma empresa francesa, é o software mais utilizado no mundo. E nós, através da influência que a gente tinha junto ao fornecedor, nós conseguimos $4 milhões de licença para a Unifran gratuitamente. E a Unifran começou a utilizar a plataforma tecnológica que nós usamos lá, formar os alunos com a mesma tecnologia. E com isso a gente passou a contratar muitos estagiários, que hoje são funcionários qualificados e muito importantes na nossa estrutura, que estão lá há 7 anos, 8 anos, né? Por algum motivo mudou, vamos pensar, a grade, o perfil dos cursos na Unifran, e a gente teve um decréscimo desses estagiários, e hoje a quantidade é muito pequena. Nós estamos passando por uma transformação, como eu disse para vocês, também de responsabilizar os meus... Porque eu quero sair da operação. Lembra o meu objetivo de 5 anos atrás? Eu quero ficar na parte estratégica e direção do negócio. Só que fala assim, você não delega. Você só consegue delegar para quem sabe fazer. Para quem consegue, quem te entende. Então, o problema não é você delegar, não é delargar, não é entregar para a pessoa porque deixa ele fazer. É irresponsabilidade você delargar. Você não pode delargar, você tem que delegar. Como é que você delega se o outro não consegue fazer, não entende, não sabe, não está
qualificado. Então a gente vai, daqui para frente, tá mudando um pouco isso, mas eu acho que a empresa que para de contratar, ela começa a morrer. E a gente usa os cursos de estágio, de menor aprendiz, que tem constantemente. Não é para ter estagiários, é para conhecer as pessoas, encontrar talentos que a gente pode investir nelas. Tá? Então, não é aparência, não é o tempo de curso, é quanto a pessoa quer, o quanto ela entende do que precisa, o quanto ela está comprometida realmente, principalmente, né, comprometido em nós podemos contar com ela amanhã. Porque o profissional que entra na empresa hoje, que o ano que vem ou daqui 2 anos quer trabalhar em outro lugar, na verdade nós não estamos investindo, nós estamos só gastando. Porque a hora que ele começa a saber fazer alguma coisa, você já não pode trabalhar com ele mais. Então a gente tem sim, mas nós estamos também trabalhando para fazer isso de uma forma mais eficiente. Porque é muito difícil a rotatividade, o custo que você tem de ficar investindo e as pessoas às vezes... Eles estão lá assim, deixa eu conhecer isso daqui, mas não assumo. Então, por isso o alinhamento da cultura, o que realmente a pessoa quer para a vida dela. Então, a gente está indo além do perfil profissional ali, da característica que a pessoa pode fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, seria assim, muito bom para a gente ter alguns de vocês lá. Tá? É isso. Vai ter, Cláudio. Vai ter? Amém. Cláudio veio aqui, vai ser muito bonitinho, né? Porque o Cláudio veio aqui para apresentar a esquadra, apresentar realmente todo o trabalho dele, toda a experiência, né? Então, assim, com todas as mudanças que nós estamos fazendo na FATEC Franca, ele veio ao encontro de contribuir com esse crescimento. E a gente já falou rapidamente, nós vamos marcar outro horário aí, porque vocês perceberam que ele falou muito em termos de questões comportamentais. Quando ele fala caráter, compromisso, né, e as competências. Eu só consigo lapidar as minhas competências quando eu tenho esse compromisso, quando eu tenho esse caráter, quando eu tenho os valores, quando eu tenho essa base. E se vocês perceberem, então, ele está falando toda essa parte humana, né? O ser humano, o ser que abraça, o ser que acredita que eu venho para contribuir, que a gente seja fator de soma. E eu falei, olha, Cláudio, você veio no lugar certo, porque os nossos alunos abraçam a causa. E aí, para isso, o que a gente vai precisar? Eu falei para ele que vamos estar junto aí com a FATEC Franca, tá? Ele ser, junto com seus profissionais, um dos mentores nossos nos projetos integradores interdisciplinares. Okay. Porque aí ele traz as dores, a propósito, os desafios, né? E aí o que a gente vai, dentro desses projetos, nós colocamos propostas de soluções. E aí eu acho muito rico isso, para você conhecer os nossos alunos em termos de comportamento, né? Porque o principal é o comportamento. A técnica eu já verifiquei com você. A técnica, vocês treinam. Você já está aqui constantemente com eles, vivenciando, pegando os meninos e levando para estágio dentro da sua empresa, fazendo visitas técnicas para que eles entendam esse processo. Consequentemente, o que você está fazendo? Selecionando os meninos que vão ao encontro aos seus valores, à sua visão da sua empresa. E por isso eu falei assim, aqui é o início de um longo relacionamento. E o meu professor ali, o desenvolvimento de produtos ali, o I2, ele falou, software, o que eu quero, né? Então, né, eu preciso trabalhar com metrologia. Essa aí é uma proposta que já tem. Então, né, então, também... Tanto é que eu dei aula pro filho dele. Felipe? Luiz Felipe. Tá. É de casa, então, eu também tem professores nossos aqui. Então, eu só tenho a agradecer, Cláudio, eu que agradeço. por essa contribuição, por essa troca, por essa abertura de oportunidade que ele está falando para os nossos alunos, que eu acho extremamente rico você passar essas experiências. A gente multiplicar, a gente colocar essa sementinha no coração de cada um dos nossos jovens aqui e mostrando para eles essa relevância. Porque quando você fala de 1987, eu comecei com 3 pessoas e agora em 2025 esse boom. Mas eles sabem como que foi realmente essa jornada? Foi tão simples assim, Cláudio? Não. É bem longa. É disciplina, vocês ouviram falar bastante. Disciplina, compromisso e repetição para ele chegar nesse nível. E é isso que ele está querendo deixar essa mensagem para vocês, tá? A persistência. Vocês não saem daqui com a teoria. Chegando lá na prática, por que os seus engenheiros não estavam conseguindo assistir a teoria? E o que a gente quer é trazer, colocar esses meninos com a mão na prática. É vivenciar dentro da sua empresa, vivenciar as suas dores, entender o que você precisa. Nós não queremos só trabalhar teorias aqui. Nós
queremos saber o que a nossa comunidade, tá? O que nossos empresários precisam e depois esses meninos vivenciar na prática. Você está aqui para a gente contando, narrando essa história, a gente só tem que agradecer. Eu que agradeço. Uma salva de palmas, Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma coisa bem legal, para a gente ter mais o Cláudio aqui contando dos processos. Porque aí vamos trabalhando, sabe aquelas partinhas, aquelas metas? Tá. Vamos começar a trabalhar Vamos. e lapidar os talentos que nós temos aqui? Sem dúvida. Perfeito. Obrigada, Cláudio.